O Augusto Comte, Isidoro Augusto Marie Xavier Comte, ele era um filósofo francês que nasceu em Montpellier. Montpellier é uma cidade no sul da França e ele morreu em Paris, na capital. Ele nasceu em 1798, portanto, ele nasce na virada do século XVIII para o século XIX. E evidentemente que ele vai ser influenciado por toda aquela gama de recursos de conhecimento filosófico do século XVIII, que vem a ser o século das luzes ou o iluminismo. Augusto Comte cria uma escola chamada positivista, né? E por seu turno, que é uma coisa muito natural, ele vai influenciar outros grandes pensadores que vêm depois, que seguem-se, evidentemente, ao seu tempo, né, e à sua existência. O Karl Marx foi influenciado, né, pelo Augusto Comte, que é um grande pensador de esquerda. O outro grande pensador da mesma época, que é de direita, o John Stuart Mill, também foi influenciado pelo Augusto Comte, entre outros. Então, essa escola positivista, como eu falei que ele foi influenciado, né? O Comte foi influenciado. Ele foi assessor do Saint-Simon, o conde de Saint-Simon, que era um socialista utópico, que a história divide o socialismo utópico do socialismo materialista, né? O dialético, histórico, né? Que vem a ser o do Karl Marx. Augusto Comte ele foi, assim, secretário, tipo de um assessor do Saint-Simon, que era um filósofo do socialismo utópico. O Augusto Comte, a principal propositura dele, o fulcro central da sua doutrina, ele desenvolveu o positivismo. Agregado a isso, ele criou um termo, né, que nós utilizamos amplamente nos dias de hoje, que é o chamado altruísmo. Não nos dias de hoje, ele já foi até mais utilizado. O altruísmo, que seria assim uma espécie de, vamos colocar, amor ao próximo, né? Se você partir mais para um viés, uma tendência religiosa. Mas eu acredito que não era exatamente isso que ele queria colocar, porque o Augusto Comte não era muito favorável à religião. E o positivismo apregou a ideia de uma religião, que é a religião positivista, que é a religião do homem em oposição à religião de Deus, ou de deuses, né? Então, o altruísmo seria, que isso aí é um termo cunhado pelo Augusto Comte. Esse altruísmo seria tão somente a ideia especificamente do amor ao próximo, do respeito ao próximo, mas o altruísmo ele tem a ver muito com instinto, é uma coisa instintiva. E o instinto não está muito ligado à questão emocional ou racional, ele é algo que segue assim numa alternativa de comportamento psicológico do ser. O instinto é algo que vem assim de forma inconsciente. O instinto não é consciente. Se ele não é consciente, ele não é racional. Né? E você não pode classificar muito ele também no aspecto emocional. Ele não é um sentimento. O instinto é uma reação assim imediata do animal ou do homem, o homem também é um animal, para preservar a sua vida e preservar a vida daqueles que o cercam, da sua prole, do seu grupo. Esse é instinto. E o altruísmo pregado pelo Augusto Comte está ligado a essa ideia instintiva. Então não é racional. Pode se emendar com a doutrina cristã de certa forma, porque Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso aí é um respeito, é um amor ao outro, ou seja, preservar a integridade física e visando o bem-estar do próximo, né? Do semelhante, daqueles que te cercam. Ao mesmo tempo, a ideia do positivismo supõe que todo conhecimento, toda convicção humana, né, que seja de origem religiosa,
mesmo de origem científica, cultural, ou seja, toda a impressão, toda a ideia que o homem faz de tudo e de todos, né? Toda a convicção, acho que essa é a palavra mais acertada, toda convicção tem a ver com 3 estágios. Me parece que a lei dos 3 estágios pode ter um outro nome técnico, mas é basicamente isso. Ou seja, que é o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. O que é isso? É porque tudo que você assimila, né, religião, o que eu falei, religião, ciência, tudo, né, tem a ver com o lado teológico. Teológico que é o lado da ideia que existem potestades espirituais por detrás dos eventos, dos destinos, né? E de fato o homem tem isso desde sempre. A religião está muito arraigada no espírito humano. Isso aí, lá no Paleolítico já existia esse comportamento. Começou lá no Paleolítico. Aí depois vem a ideia metafísica. A ideia metafísica remete mais à filosofia, embora metafísica é algo que vai além da física, que já projeta para um lado espiritual, um lado sobrenatural de uma certa forma, mas também é a especulação filosófica. Metafísica também é especulação filosófica. Aristóteles tem trabalhos relacionados à metafísica, que é aquela ideia e que de uma certa maneira tem conexão com o lado teológico, religioso. Por quê? Porque é aquela ideia de que existe uma causa primeira. Aristóteles fala de um suposto primeiro motor, uma causa primeira que teria causado todas as outras causas. No entanto, ela é incausável, ela não tem causa original, ela é uma causa independente, nada a provocou. Essa é a ideia de Deus, né? Especificamente. Um ser originário que criou as outras coisas. Então, a metafísica tem a ver com isso, que é a especulação que a filosofia faz, que o homem faz desde sempre, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, essas perguntas básicas aí que muitas das vezes não têm resposta e nunca terão, né? Então a metafísica está relacionada a isso. E o estágio positivo que gera o positivismo, né, para Augusto Comte, né, esse aspecto positivo não é nem o lado teológico, nem o lado metafísico, é o lado prático, é o lado empírico, é o lado das coisas mais racionais ou mais reais. Ou seja, eu não quero saber da ideia de deuses, nem de Deus, nem de religião, nem de teologia. Isso para mim não resolve nada, né? Isso é crendice. Comte pensava mais ou menos assim. Eu também não quero saber de onde eu venho, para onde eu vou, isso aí não me interessa muito, porque eu não vou saber nunca e também eu não vou conseguir responder isso. Então, o que me interessa é o como. Como eu vou fazer para resolver a minha problemática do dia a dia? Eu preciso de trabalho, porque o trabalho me dá dinheiro, o dinheiro paga as minhas contas e eu consigo sobreviver, eu consigo comprar alimento para minha família, eu consigo dar uma vida relativamente digna para os meus familiares, para minha prole, né? Como é que eu vou resolver a problemática da saúde, da educação na minha cidade, no meu estado, no meu país? Como é que eu vou compor com as outras pessoas no sentido sempre de resolver os meus problemas, né? E colaborar para a solução dos problemas dos outros também, porque estamos integrados, como dizia Aristóteles, o todo, né? Que é o estado é o todo. Então, o positivo é você tentar achar soluções para a problemática da vida e parar de se preocupar com religião e parar de se preocupar com o mundo metafísico, o mundo muito relacionado ao abstracionismo, né, à subjetividade. Ou seja, pensar em coisas concretas, resolver a problemática concreta. Augusto Comte tinha uma linha de pensamento nesse sentido e influenciou muita gente, é considerado um dos pais da sociologia.